Fala galera, Matheus aqui. Depois que o Sam Bankman-Fried, o maior bilionário das criptomoedas, fez sozinho o resgate do setor cripto no bom e velho estilo 2008, eu imagino que muita gente deve estar aí se perguntando a seguinte questão: como, afinal de contas, uma pessoa de 29 anos consegue ir de 0 a 24 bilhões de dólares em tão pouco tempo assim? E a resposta, pessoal, é surpreendente, porque ao contrário do que muitos podem imaginar, o Sam Bankman-Fried, ou SBF, na abreviação do nome, não ficou rico comprando Bitcoin, não ficou rico segurando criptomoedas. Ele fez uma coisa muito diferente disso. Então, nesse vídeo eu vou revelar o segredo dele para vocês, vou dizer como ele ganhou tanto dinheiro tão rápido e já adianto, isso vai fazer muitos assistindo aí repensarem a forma como se encara investimentos e principalmente o mundo das criptomoedas. Logo depois dessa mensagem do nosso patrocinador de hoje. Pessoal, se você está cansado de pagar custos de renovação nos seus domínios da internet, a Unstoppable tem a solução: domínios via NFTs. Uma vez criados, eles serão seus para sempre. Funciona como um NFT comum que pode ser armazenado na sua carteira e vendido quando você quiser sem qualquer custo de manutenção. Como é uma tecnologia nova, alguns navegadores por enquanto precisam de uma extensão para ler os endereços, mas é justamente por ser uma novidade que nomes conhecidos como Silvio Santos ainda estão disponíveis e baratos. Você pode até registrar suas carteiras no NFT e receber pagamentos diretamente, mostrando apenas o domínio em carteiras compatíveis. Veja mais na descrição, tem um vídeo inteirinho mostrando passo a passo para vocês. Beleza, galera, então vamos começar do princípio. E o SBF nasceu em um campus de universidade. Pois é, os pais dele eram professores da Escola de Direito de Stanford, nos Estados Unidos, e ele cresceu nesse ambiente, até que em 2010, com 18 anos, ele passou a cursar MIT e se formou em Física e em Matemática. Então, claramente, uma pessoa muito ligada a números, como já era de se esperar para um trader. No final do curso, ele conseguiu um estágio que depois tornou seu primeiro emprego em uma empresa do mercado financeiro chamada Jane Street Capital. Detalhe importante aqui, essa empresa é especializada em High Frequency Trading e Market Making. E vale a pena explicar rapidamente o que são essas atividades para quem não sabe, porque essa informação será muito importante aí mais adiante. Então, para quem não conhece esses termos, muitas vezes acaba escutando falar High Frequency Trading ou operações de alta frequência, né, no português, e acaba pensando que se trata aí de algoritmos muito bem escritos que executam trades por computador muito rápido e por isso ganham dinheiro. E para ser bem sincero, não é que essa definição está errada, mas ela é incompleta, porque ela dá a ideia de que o High Frequency Trading funciona porque o desenvolvedor por trás do algoritmo é um gênio e consegue escrever o código de um jeito tão fantástico que anula o risco, mas a realidade não é bem assim. Na realidade, empresas de High Frequency Trading têm uma vantagem sobre o mercado que permite que elas ultrapassem as ordens dos demais players. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, isso envolve aí dois recursos complexos de explicar, um chamado pagamento por conta e ordem e o outro chamado colocação, que levaria aí um vídeo inteiro para eu explicar para vocês, e eu já tenho um vídeo inteiro sobre isso, que quem quiser assistir é só olhar o link na descrição. Para o vídeo de hoje, a única coisa que você precisa entender é que High Frequency Trading é uma operação com baixo risco, ok? Por mais que isso pareça espantoso, ela é uma operação mais, assim, parecida com uma arbitragem fabricada. É difícil de implementar, mas quando você consegue, o risco dela é baixo. E a outra operação que essa empresa aí, onde ele começou a trabalhar, onde foi o primeiro emprego dele, faz, é a atividade de market maker, ou formador de mercado em português. Também é uma atividade com muito menos risco do que apostar em uma tendência. Formadores de mercado normalmente são instituições que são contratadas por corretoras para manter
ordens de compra e venda abertas nos livros de oferta, justamente para garantir que haja liquidez a todo momento ali na corretora. Elas usam um sistema de gestão de risco muito rígido que busca ganhar o spread, ou seja, se a gente olhar aqui nesse quadrinho que está aparecendo aí na tela, esse livro de ofertas aqui do Bitcoin, vejam que há uma oferta de vendas aí por $20.507 e uma oferta de compra por $20.506, ou seja, há um spread, uma diferença entre esses dois preços de $1 e é justamente esse spread que elas buscam ganhar. Então, novamente, a ênfase que eu quero dar e o que é importante vocês entenderem de tudo isso é que essa é uma atividade com muito menos risco do que comprar e segurar ou mesmo tentar operar uma tendência no mercado. E por curiosidade, para quem quiser saber quanto ganha um trader contratado aí por essas empresas para gerir operações de formação de mercado, o salário está na média de $100 mil por ano, sendo que os top 10% ganham $172 mil por ano. E por que eu estou citando esses números, pessoal? Porque o SBF, enquanto trabalhava para Jane Street Capital e ganhava aí alguma coisa próxima a isso, ou próxima ao que era o salário, né, da época, porque isso foi alguns anos atrás, ele estava doando parte do seu salário, que nos leva para o seu segundo emprego. Quando ele deixou a Jane Street, ele curiosamente foi trabalhar para o que muitos veem como o oposto do mercado financeiro, uma empresa que na tradução para o português se chama Centro para Altruísmo Efetivo. Agora, eu costumo, assim, me ver, pessoal, como uma pessoa capaz de entender informações um pouco mais complexas. Mas eu confesso para vocês, eu li toda a explicação do que essa empresa aqui faz e eu não consegui entender direito. Foi só depois de assistir quase 1 hora desse rapaz aí que tá aparecendo aí na tela explicando que eu consegui resumir a atividade dessa empresa no que eu diria a seguinte frase: propagar ideias sobre como causar um maior impacto positivo no mundo. Pois é, me desculpe se isso aí continua muito vago, mas eu não ia passar mais 1 hora pesquisando isso. Em todo caso, deu para ver que existe uma filosofia interessante por trás do que essa empresa prega, que é basicamente a ideia de ganhar para doar, ou seja, a ideia de que uma pessoa buscaria uma carreira muito bem remunerada para doar uma porção relevante dos seus ganhos. E segundo o Sam Bankman-Fried, é assim que ele pensa. É por isso que ele doava o seu salário ali na Jane Street Capital e é por isso que ele declarou que irá doar boa parte do seu dinheiro e adotou uma política na empresa dele de doar 1% da receita sempre. Quem assistiu o meu vídeo recente falando sobre o resgate das criptomoedas vai se lembrar que ele disse que se sentia obrigado a fazer esse movimento porque, do contrário, uma infinidade de pequenos investidores perderia o seu dinheiro. Estou citando tudo isso porque muito provavelmente haverão outros resgates para criptomoedas nas próximas quebradeiras dos próximos bear markets. Enfim, logo antes daquele vídeo ali, eu tinha alertado que não era uma boa hora para se deixar dinheiro parado em empresas centralizadas de criptomoedas, porque grandes nomes do setor estavam quebrando da noite para o dia e não dava para saber qual seria o próximo. E foi justamente por isso que ele resolveu intervir. Então, agora aí nós já temos o perfil dele formado como sendo uma pessoa muito voltada para exatas e com um discurso altruísta que aparentemente também é acompanhado por uma atitude altruísta. Então vamos ao que interessa, vamos falar como ele começou a ganhar muito dinheiro. E o que aconteceu foi que depois desse período trabalhando para o Centro do Altruísmo Efetivo, ele esbarrou com criptomoedas. Ele não foi uma das pessoas que adotou cripto muito cedo e, nas palavras dele, ele descobriu cripto por acaso e foi atraído para esse espaço não por filosofia ou por ideologia ou nada disso, que depois ele acabou abraçando, ok? Mas no começo, segundo ele, não foi isso. No começo foram as excelentes oportunidades de trade que eram muito, muito melhores do que qualquer coisa que ele já tinha visto. E se você assistindo isso está pensando que esses trades atrativos seriam aí comprar Dogecoin ou segurar a próxima grande moeda que vai explodir, na realidade não era nada disso. O trade que ele queria fazer para ganhar muito dinheiro era uma operação com um risco muito, muito pequeno chamada arbitragem.
Para quem não sabe, a arbitragem é quando você descobre que um mesmo ativo é negociado por um preço mais barato em outro mercado. Então você compra barato lá para vender caro aqui, e era justamente isso que estava acontecendo naquele momento com o Bitcoin nos Estados Unidos e no Japão. Então, eis que o Bitcoin estava sendo negociado por $10.000 no ZEWA e por $11.000 no Japão. Então, tudo que ele tinha que fazer para ganhar dinheiro era comprar em um lugar e vender no outro. Agora, pessoal, não precisa ser nenhum gênio para perceber que isso é uma ótima jogada. Qualquer pessoa com um volume maior de dinheiro e a capacidade para ter uma conta bancária nos Estados Unidos e no Japão poderia fazer isso. Então, obviamente, tinha pessoas do mercado financeiro interessadas em explorar isso também. Quando a gente escuta hoje que Wall Street está aí doida para entrar no mercado cripto e só não consegue fazer isso porque esse ambiente ainda não é regulado, essa história, na realidade, ela não é nenhuma novidade. Isso daí já vem de anos atrás. As oportunidades que existiam em 2017 e 2018 eram, inclusive, muito mais interessantes do que as oportunidades de hoje. Então, o SBF ele descobriu que ele estava numa posição muito única, porque ele tinha vindo do mercado financeiro, ou seja, ele tinha contatos, ele conhecia pessoas dispostas a investir milhões e milhões nisso, mas que não podiam fazer diretamente justamente por falta de regulamentação no setor. Então, eis que ele deu o primeiro passo para garantir a grande fortuna dele. Ele percebeu, como toda pessoa que tem offshore já sabe, que era extremamente fácil abrir uma empresa nas Bahamas. Era extremamente fácil montar uma financeira lá, usar ela como veículo de investimento para receber capital do mercado tradicional e fazer essa operação. Eis que então nasce a Alameda Research em novembro de 2017. E apenas 2 meses depois, o SBF já tinha levantado tanto capital de investidores que ele estava movimentando $25 milhões por dia. Só na operação de arbitragem do Bitcoin, ele movimentava por volta de 10 milhões por dia. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, dá para ver que comprar 10 milhões de BTC por $10.000 e vender por $11.000 equivale aí a um ganho de $1 milhão a cada dia. E por aí já começa a ficar claro como ele conseguiu juntar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Se a gente pegar as principais atividades aqui da Alameda Research, são elas trading e market making, formação de mercado, ou seja, ele fez a fortuna dele não com operações de alto risco, não segurando Bitcoin ou caçando aí a próxima grande moeda que vai explodir, NFT e tudo mais, nada disso. Ele fez a fortuna dele com operações padrões do mercado financeiro, operações de baixo risco, só que aplicadas a um mercado que ainda era tão nascente que ainda tinha muitas brechas inexploradas e muitas oportunidades para ganhar dinheiro fácil. Foi assim que ele fez a fortuna dele. E olha, pessoal, eu não estou falando contra comprar e segurar ou operar cripto, operar tendência, não estou falando contra nenhuma dessas coisas. Mas a verdade nua e crua é que o maior bilionário das criptomoedas não ganhou dinheiro investindo em criptomoedas. Ele ganhou dinheiro explorando disfunções de um sistema ainda nascente e pouco amadurecido. Que cada um tome as conclusões que quiser a partir disso. Ah, Matheus, mas o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, é muito mais rico do que ele. Pois é, realmente o Satoshi, seja ele quem for, se é que ele ainda está vivo, o Satoshi seria aí uma pessoa mais rica. Mas entre as pessoas cuja identidade é conhecida e segundo a revista Forbes, o SBF é o maior bilionário das cripto e ele não ganhou essa fortuna investindo em cripto. Mais uma prova é que se a fortuna dele estivesse realmente em cripto, ele teria reduzido bastante esse número agora nesse bear market, mas, como vocês podem ver, não é isso que está acontecendo. Esse é o indicador em tempo real da Forbes e ele ainda indica que ele tem $20 bilhões, o que nos leva para o maior ativo da carteira dele hoje, a empresa que ele abriu logo depois da Alameda Research, a corretora FTX, que hoje está avaliada em $40 bilhões e da qual ele detém aproximadamente metade, ou seja, 50% de 40 dá, claro, 20, então daí
está os 20 bilhões dele não vem de operar cripto, mas sim das comissões geradas pela corretora a partir das pessoas tentando ganhar dinheiro com cripto. E novamente, eu não estou falando contra operar cripto. Eu opero, espero que minhas apostas sejam bem-sucedidas e eu acredito que elas serão bem-sucedidas quando o mercado se recuperar. Eu acredito que eu vou ganhar muito dinheiro e eu sei que muita gente vai também. Mas será que eu vou ganhar 20 bilhões operando Bitcoin? Será que eu vou virar bilionário operando criptomoedas? Fica aí a reflexão para nós pensarmos. Me conta qual a sua visão aí nos comentários, estou curioso para saber também. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, ele pode ajudar outras pessoas também, então não deixe de compartilhar. Te convido a conhecer o nosso Discord, onde você vai encontrar uma comunidade ativa de membros para trocar experiências sobre os assuntos desse canal. E claro, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.